Bem-vindo ao Algo para a Alma, um canal pensado para te conduzir ao equilíbrio, porque não importa o destino, mas como se percorre o caminho. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a normose. Você já ouviu aquela famosa frase que fala Deus me livre de ser normal? Essa frase, ela foi dita pelo professor Hermógenes, que foi o precursor do yoga aqui no Brasil. E para contextualizar o que é normose, por que é tão grave você ser normal, eu vou contar um pouquinho da história do professor. O professor, ele já é falecido, mas ele contava que com 10 anos de idade, ele teve o primeiro contato com os princípios do yoga e mal sabia ele que esses princípios iam reger a vida toda dele e como ele reagia diante dos acontecimentos. Ele conta que ele estava no mar e que ele foi sendo levado pela correnteza e ele não sabia nadar. E ele realmente achou que ele ia morrer afogado quando ele viu uma pessoa tentando se aproximar para salvar ele. E essa pessoa olhou bem para ele e disse assim: "Não tente me ajudar, não tente me segurar, só amoleça". E ele conta então que ele fez exatamente isso e conseguiu ser salvo. E foi a primeira grande lição a respeito da entrega na vida dele. Ele conta então que com essa lição de se entregar, ele foi aprendendo a lidar com as situações de uma maneira mais suave, foi aprendendo realmente a aceitar as coisas que aconteciam e a entender que ele não tinha muito o que fazer a não ser aceitar aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele. O professor Hermógenes, ele seguia a carreira militar, ele quase foi para a guerra contra a Itália, mas acabou não indo porque a guerra acabou antes. Mas, em decorrência de todo o estresse que ele viveu, se ia, se não ia, da própria preparação da vida militar, ele foi se tornando uma pessoa com uma saúde um pouco debilitada. Então, com 35 anos, assim, em 1958, ele começou a apresentar episódios de febre. E ele foi em alguns médicos e teve diagnósticos que não levaram a lugar nenhum, diagnósticos errados. Somente um ano depois disso é que ele conta que ele foi diagnosticado com tuberculose, que para aquela época era uma doença muito grave. Então, durante 2 anos, ele teve que tomar injeções de ar no tórax para poder fazer esse tratamento da tuberculose. Depois disso, ele se submeteu a uma cirurgia na qual colocaram catéteres no pulmão dele para cicatrizar feridas sem anestesia, porque naquela época não era permitido fazer anestesia nesses procedimentos que utilizavam gases inflamáveis. E já nessa época o professor Hermógenes lia e estudava o Bhagavad Gita, que é uma obra indiana. Ele conta então que durante o procedimento, onde ele achou que ele fosse morrer de dor, ele segurava uma barra de ferro e ele lembrou de um ensinamento desse livro tão sábio que fala que onde está o seu pensamento na hora da morte é o que vai reger o seu destino, para onde você vai além da morte. E aí ele começou a repetir o nome de Jesus, tendo lembrado desse ensinamento, e conseguiu passar por esse momento, por essa tribulação, aprendeu na verdade a fazer um novo caminho na mente, em situações de extrema dor e de extremo desconforto, ver o lado positivo. Depois dessa cirurgia, ele ainda teria que se submeter a mais injeções no tórax, mas indo no consultório do médico, constatou-se que ele estava curado. E o médico não entendeu muito como que ele conseguiu se curar tão rapidamente, mas o fato é que o médico deu várias recomendações, que ele não poderia tomar sol, não poderia tomar chuva, não poderia fazer exercício, teria que ter uma vida um pouco regrada, um pouco normal. E assim ele fez até se sentir mais recuperado, e ao final desse processo todo, ele conta que ele estava se sentindo totalmente estafado, sem objetivo na vida, estava acima do peso, estava sedentário. E aí ele começou a fazer uma prática de yoga com um livro que ele tinha ganho na garagem da sua casa. Aos poucos os vizinhos começaram a desfrutar dessas aulas, a fazer as aulas junto com ele, e assim foi se criando um movimento do yoga dentro do território brasileiro, com essa história dele, com essa busca pessoal para sair dessa condição. A normose, então, é um transtorno de personalidade, caminha ao lado da psicose, da neurose, e ela se trata do quê?
ela se trata simplesmente de ver a vida, de levar a vida com uma lente medíocre, sabe? Quando aquela pessoa que vai empurrando assim a vida com a barriga, que não tem ânimo, que não tem vigor, que não usa criatividade em nada, que não usa alegria, que não sabe para que está acordando todo dia de manhã, por que está abrindo os olhos. Essa é a normose. E de onde é que vem a normose? A normose, ela pode ser imposta pelos padrões familiares, ela pode vir e geralmente vem da mídia, porque a mídia impõe padrões de perfeição ou padrões inalcançáveis e a pessoa às vezes se sente na obrigação de seguir aquilo para pertencer a algo. Não por ironia do destino, porque eu sempre falo que Deus é Sérgio Malandro, ele faz várias pegadinhas com a gente. O próprio yoga virou uma tribo que muitas pessoas ingressam e não conseguem se sentir preenchidas, ingressam realmente para pertencer àquele espaço, porque o yoga virou uma coisa cool, né? Então existe toda agora essa narrativa em relação ao yoga. E não condeno também, porque eu acho que qualquer caminho é válido, mas o que acontece é que muitas vezes, mesmo nesse caminho do yoga, a pessoa acaba não encontrando um preenchimento para o vazio que ela carrega dentro dela, ela não consegue encontrar uma escapatória para a normose. Por quê? Porque ela está deixando de lado a dimensão espiritual do próprio ser dela, e a dimensão espiritual do nosso ser está diretamente ligado a quem a gente é, de forma mais genuína e de forma mais verdadeira. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para não ser normal é identificar quais são os padrões de normose que a gente carrega dentro de si. E depois, como segundo passo, começar a perceber de onde eles vieram. Será que eles foram escolhas nossas? Ou será que eles vieram da nossa família? Ou realmente foram impostos pela sociedade? Ou pela publicidade? Ou pelas redes sociais? E a partir daí, então, e se livrando disso tudo, e vendo quem você verdadeiramente é atrás de todos esses personagens que você carrega para pertencer a alguma coisa. A gente tem que pertencer primeiro a si mesmo. Então é essa a lição que o professor Hermógenes deixa com a questão da normose. Deus me livre de ser normal. Deus me livre de ser normal. O anormal, ele com certeza é uma pessoa que usa muito a criatividade, usa muito as ferramentas que Deus deu para ele, os dons que Deus deu para ele e só para ele, porque cada um de nós somos únicos. Para pensar, por exemplo, em alguma pessoa que você admira muito. Com certeza é alguém que em algum momento da vida já foi considerado louco, seja pela família, seja pelos amigos, seja pelo círculo em que ele estava, né? Porque é uma pessoa que usou da sua capacidade de ser genuíno para mostrar alguma coisa para o mundo, para se doar, e para realmente preencher esse vazio interior que a gente só preenche quando a gente corre o risco de ser anormal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir aí o olhar para essa nova questão, que você possa cada vez mais ser anormal e com isso ser cada vez mais feliz. Até a próxima!